Então, pessoal, do oitavo ano, vamos continuar então com a segunda semana do PET 2, né? Veja bem que agora nós vamos falar da álgebra, mas agora nós queremos escrever em uma linguagem matemática como representar uma equação, né? Então, o que a gente vai fazer? Passar do texto que está lá arrumadinho para equação matemática, tá? Então, fazendo então as adaptações que a gente vai ter necessidade, tá? Então, veja bem, como foi falado anteriormente, podemos transcrever uma situação problema contida num texto para uma forma matemática ou equação matemática, tá? Usando exemplos pode ficar mais fácil. Eu acho que é mais fácil a gente mostrar o que a gente está fazendo, tá? Veja bem, primeiro exemplo. Para um bolo, preciso de alguns ingredientes: 2 kg de farinha, 8 ovos, 2 kg de açúcar, 2 litros de leite. Observe a tabela de preços. Então, com uma tabela de preços aqui, beleza? Então, aqui tem os preços de cada produto. O que acontece agora, né, gente? Para mim, então, meu texto aqui ainda não tem nada de equação. Agora eu vou passar essas informações para a equação, tá? Então vamos seguir algumas situações. Dadas as informações no texto, vamos escrever em uma forma de equação o valor gasto com o material. Para isto, cada ingrediente terá uma representação por uma letra para representar a incógnita, tá? Veja bem. A minha incógnita farinha eu vou chamar de X. Meu açúcar eu vou chamar de Y. Meu ovo eu vou chamar de W. E o leite de Z. Tá? Então vamos transformar essas informações em uma equação. Beleza. E no canto aqui eu voltei a minha tabelinha dos preços anteriores, tá? Ok? Então vamos lá. Deixa eu ver se melhora um cadinho aqui. Vamos lá, então. Então, vamos lá. Veja bem que agora eu estou passando para a linguagem matemática. O que vai acontecer? A minha farinha eu chamei de X. Então, o que acontece? Cada pacote de farinha custa R$5. Então, eu vou representar da seguinte maneira. R$5 vezes a farinha. Eu chamei ela de X. Então, são R$5 vezes X. Aí eu coloquei só os 5. O meu açúcar eu chamei de Y. Então 4Y. Por quê? R$4 o preço dele e Y é a quantidade, tá? Por isso que a gente coloca as letras, né, como incógnita, porque representa as letras aqui a quantidade. E o ovo é 0,5, ou seja, 50 centavos cada ovo. Então, como eu representei por W, a quantidade, 0,5W mais 3E. 3E o quê? R$3 o litro de quê? De leite, ou seja, 3E. Essa é a minha equação matemática, né? Então, se eu fosse resolver, eu buscaria lá no texto as quantidades. Quanto de farinha que eu gasto? 2 quilos. Quanto de açúcar? 2 quilos. Quantos ovos? 8. Quantos litros de leite? 2 litros. Então, vamos ver aqui, ó. Ah lá, o que eu acabei de falar, ó. Substituir aonde tem as letras pela quantidade. 2 farinha, 2 açúcar, 8 ovos e 2 litros de leite. Sempre deixando em parênteses, né, para a gente não correr o risco quando tiver números negativos, né, de errar por causa da multiplicação. Então, fazendo a conta, né, eu encontrei 28. Dessa forma, se substituirmos as incógnitas pelas quantidades de cada ingrediente, podemos calcular o total a ser pago por todos eles, tá? Essa foi a primeira explicação. Vamos mais um exemplo. Segundo, em uma loja de bolsas, né, cada vendedor ganha um salário fixo de R$1.200.
mas o dono da loja, para incentivar seus funcionários, lhes oferece uma comissão de R$ 5 a cada bolsa vendida. Então, qual a equação podemos representar o total que cada vendedor vai ganhar no final do mês? Então, o lojista te dá um prêmio a cada bolsa que você vende. Se você não vender nada, eu ganho 1.200, mas aí fica feio, né? Como é que um vendedor não vende nada o mês inteiro? Então vamos lá para alguns exemplos e para como que a gente resolve então isso, né? Então, primeira coisa, eu vou fazer a minha equação, né? Veja bem, cada bolsa vendida eu vou chamar de X, correto? Então, se eu vender 10 bolsas, aí é X, é o meu X, é o valor do X. Então, veja bem, como que ficaria a equação? Meu salário é 1.200 mais 5 vezes a quantidade de bolsas que eu estou vendendo, ou R$ 5 vezes a quantidade de bolsas que eu estou vendendo. Vai ser igual a Y, que para mim o Y é o total do meu salário no final do mês, tá? Então veja bem, eu coloquei uma tabelinha aqui para mostrar para vocês. Se coloquei 3 vendedoras, cada uma vendeu uma quantidade de bolsas e no final do mês aqui o seu salário. Veja bem, Camila vendeu 5 bolsas. O que eu vou fazer? Eu vou colocar lá no lugar do X o 5. Então 5 vezes 5, 25 mais 1.200, 1.225. Ana vendeu 9. 9 vezes 5, 45 mais 1.200, 1.245. Maria vendeu 12. Então vai ser 1.200 mais 5 vezes 12, que dá um total de 1.260, né? Então, continuando aqui. Então, olha só, alguns comentários e a parte muito importante, né? Para que serve essa equação do primeiro grau com duas incógnitas, tá? Primeiramente, ela representa uma reta. Então, toda a equação vai representar uma reta, ou subindo ou descendo. Vocês vão observar isso aqui agora mesmo, tá? Ela pode ser crescente ou decrescente, né? Mas vocês vão perceber isso mais para frente, tá? Ela é muito útil, pois podemos representar essas situações que envolvem equações do primeiro grau, né? Com duas incógnitas, como uma reta, que iremos representar num plano cartesiano. Vamos falar sobre o plano cartesiano também, tá? Então vamos lá. Veja bem, o que é o plano cartesiano para mim? É isso aqui, ó. Vocês devem conhecer aí como papel quadriculado, né? Se tiverem com a boa visão aí, ó, seria o papel quadriculado, tá? Beleza? Então, continuando. Então, vamos lá. Cada equação do primeiro grau com duas incógnitas vai representar uma reta. Nós falamos isso, né? A reta é representada no plano cartesiano. Isso é lógico, né? Para representá-la, precisamos de algumas informações, tá? Primeira informação, saber que 2 pontos definem uma reta. Se eu colocar um ponto aqui e outro aqui, por eles, na hora que eu ligar os dois, eu vou definir uma reta, né? Então, continuando. Um par ordenado define um único ponto. O que é o par ordenado para mim? Vocês se lembram que eu montei para vocês x e y, né, na última aula. E cada ponto é o xy, onde são números reais. Então, o meu par ordenado é quem? É x e y, tá? Ó, isso aqui é o meu par ordenado. Sempre o x na frente e o y depois. Onde x e y são números reais. Saber qual é a equação do tipo ax mais by é igual a c. Então, qual que é a equação que eu vou trabalhar para me fazer minha reta? Eu vou ter qual equação? Vai estar lá no exercício, né? Lógico. Ou vocês vão tirar do problema, igual a gente fez há pouco, né? Então, vamos lá, falar um pouquinho do plano cartesiano. O plano cartesiano é um sistema de coordenadas que leva esse nome devido ao seu criador, o matemático e filósofo
René Descartes, tá? A equação do primeiro grau com duas incógnitas na forma ax mais by igual a c é a representação de uma reta no plano cartesiano. Então a gente já falou que o ax mais by é igual a c, é uma equação nesse formato, né? Eu posso te dar a equação com números no lugar do a, b e c. Eu estou te dando uma equação que vai gerar uma reta, né? Essas coordenadas são, quem que são as coordenadas? Que nós já falamos, né? X e Y, que representam um ponto de uma reta. Ou seja, se eu te der dois números aqui, ó, eu tô te falando que esse aqui é um ponto. Se eu te der outros dois números, vai ser outro ponto. Então, se eu unir os dois, vou ter uma reta, um ponto aqui e outro aqui. Mas vocês vão ver como que a gente une esses pontos, tá? A gente já está falando disso. Plano cartesiano. Usa como base dois eixos, um vertical e um na horizontal. Vocês viram lá no iniciozinho como é que a gente colocou lá, né? Então, beleza. Na reta, podemos localizar cada ponto usando as coordenadas x, y. Então, em uma reta existem infinitos pontos, desde que eu escolha os pontos corretos, né? Exemplos. Veja bem, o ponto 2 e 3 e menos 2 e menos 1. Esse aqui é o meu plano cartesiano. Por enquanto não se incomodem com as minhas estrelinhas ali não, porque minhas estrelinhas ali no caso estão representando o ponto, tá? Então, primeiro plano cartesiano, uma reta vertical y, uma reta horizontal x, onde a união dos dois, essa união aqui, esse ponto aqui, ó, é o ponto zero, tá? É o ponto zero da união. Veja bem que à direita eu tenho valores positivos, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até o infinito, né? E à esquerda, os valores negativos para quem? Para a reta y. Então, o y começa no zero, vai ao lado positivo até o infinito e volta aqui do zero à esquerda, o lado infinito até um lado infinito negativo. Veja que o meu eixo y é vertical, acima do eixo x ele é positivo e abaixo ele é negativo. Então essa é a representação do plano cartesiano, tá? Então vamos lá. Um pouquinho antes desse aqui, veja bem, eu vou marcar os pontos 2 e 3. Que ponto 2 e 3 é esse aqui, ó? X e Y. Eu vou vir no X aqui procurar o 2. Aqui não vale 2, então vou pegar o 2. 2 até quem? Até o 3. Eu vou pegar o 2 e vou seguir até a altura do 3 aqui, ó. E unir essas duas retas aqui, ó. Fechei esse ponto. Qual que é o outro? Menos 2 e menos 1. Menos 2 para x. Aonde que tem menos 2x? Aqui. Eu vou descer até aonde? Até o menos 1. Não é o menos 1 para y? Então eu desci aqui, ó. Encontrei o y. Agora eu vou unir esses pontos. Veja bem, minha reta passou por esses pontos. Essa minha reta pode ter infinitos pontos, né? Então, por exemplo, um outro ponto que aparece aqui para mim, por exemplo, ó, 1 para x, 2 para y. Aqui, ó, 1, 2. Qual outro ponto que eu posso marcar, por exemplo? 0, aqui, ó, não tem o 0 do x, até 1 do y. Beleza? Então, vamos tocar o barco. Veja bem, então vamos representar aquela situação, né, que nós encontramos lá no nosso quadro lá.
Então vamos lá, né? A gente vai pegar, montei a minha tabela aqui novamente para a gente montar então algumas situações aqui, não algumas situações, para a gente montar lá no plano cartesiano, tá? A reta que representa o salário dos funcionários. Veja bem, tem Camila, Ana e Maria. Camila vendeu 5 bolsas, eu vou chamar as bolsas de X, tá? Ana vendeu 9, 9 é X, 12 da Maria é X também. Aqui eu tenho a equação onde eu já substituí no lugar do X o 5, aqui no lugar do X 9 e aqui no lugar do X 12. Faço a conta, vou ter o quê? Meu salário mensal, que vai ser representado na reta ou no eixo Y, tá? Então eu tenho o quê? 225, 145 e 160, beleza? Então, dando sequência, nós vamos montar então o gráfico de salário da loja, ok? Então vamos lá. Primeiro, montei aqui parcialmente aqui, né? Porque eu não coloquei o X, não coloquei o Y nem o X aqui, eu não consegui colocar, me desculpem, tá? Mas aqui é X e aqui é Y, tá? Vertical sempre é Y e horizontal sempre é X. Nesse caso, eu vou colocar os valores, né, dos salários na reta de quem? Do Y. Veja bem, coloquei ali, ó. Esses aqui representam meu Y, tá? Então, se eles representam Y, né, o salário total que eu vou receber, de baixo aqui no X vai representar o quê? A quantidade de cada bolsa. Por exemplo, se eu vender 5 bolsas, melhor, antes um pouquinho. Se eu não vender nenhuma, 0 bolsas, quanto que eu vou receber? 1.200, tá aqui, ó, na linha aqui, ó, 1.200 e 0. Né? Então, na sequência aqui, vamos colocar então a próxima, que vendeu 5 bolsas. Quanto que ela vai receber? Veja bem, se ela vendeu 5, eu vou traçar uma reta. Até quanto? Porque na hora que eu substituir 5 bolsas, eu vou vender quanto? 1.250. Então, vou achar este ponto aqui, ó. Tá um pouquinho torto, mas é esse ponto aqui, tá? Olha lá, ó. Se eu tivesse vendido 9, saiu de novo, um pouquinho torto, mas é esse ponto aqui, tá? Em cima do 9 ali. Colocando então aqui, ó. Se eu vender 9 bolsas, eu vou ganhar quanto? 1.250, segundo aquela informação que tá lá naquele quadro, né? Se eu vender 12 bolsas, eu vou receber quanto? Ó. 12 bolsas vezes 5, 60, mais 1.200, 1.260. Então tá lá, ó. Vou tracejar, né? Vou ligar os pontos. E a união dessas retas tracejadas vão ser os pontos, ó. Primeiro ponto, né? Quando eu vendo 5 bolsas, vou ganhar 1.200. Quando eu vendo 9 bolsas, vou ganhar o quê? 1.245. E quando eu vendo 12 bolsas, vou ganhar quanto? 1.600. Tá lá, ó. Então, agora é só ligar os pontos. Ou seja, se eu apoiar a minha régua, né? Agora eu vou apoiar a minha régua nos pontos e vou ligar eles, tá? Vai ficar mais ou menos assim. Como? Né? Só ligar os pontos, olha lá. Liguei os pontos. Então, essa é o gráfico, né, que representa o salário dos funcionários da minha loja, ok? Então agora, exercícios do PET 2, atividade da segunda semana, página 14 a 15, exercício de 1 a 5, tá? De novo, até sexta-feira, o prazo máximo, né, que a gente sempre está acostumado a dar, e espero que façam com bastante atenção. Se tiver dúvida, volta um pouquinho na aula, eu vou estar explicando. Qualquer coisa, entre em contato comigo. Boa aula, então.